Romanos capítulo de número 8. Cântico de vitória. Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem impedirá, intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará, pois? É Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição ou a fome? Ou a nudez? O perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, aleluia, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Aos católicos, aos espíritas, aos evangélicos que voltam a formar conosco o círculo de oração, a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, com aquela paz que excede aos nossos entendimentos. Hoje é 15 de novembro, meio do mês. E graças a Deus pela excelência da sexta-feira passada. Graças a Deus pelo sábado e pelo abençoado domingo, aonde realizamos na sede a Santa Ceia da Noiva do Cordeiro. A igreja estava bonita, a igreja estava lotada, o povo estava feliz, porque a glória de Deus encheu o templo. Houve línguas estranhas, palmas, louvor perfeito, levantar do cálice, levantar do pão. Foi um dia abençoado domingo, ali na sede, no bairro da Liberdade. O louvor foi entoado, a oferta foi ministrada, a Santa Ceia foi ministrada também pela graça e a bênção de Deus. Houve muitos louvores. Graças a Deus pelo abençoado domingo, ali na sede, no bairro da Liberdade. Todo aquele povo levantando o cálice, levantando o pão, participando da Santa Comunhão, a Santa Ceia do Senhor. Eu ainda posso ouvir o eco de aleluia e de glória a Deus, e todo o povo participando da mesa do Senhor. Um domingo abençoado.
Hoje já é terça-feira, já estamos na véspera do grande dia 16, porque amanhã começa a campanha das campanhas, a corrente das correntes. É um dia poderoso, porque amanhã começa a grande campanha da Santa Unção e a entrega da folhinha ungida para todo o povo de Deus começará amanhã. Tá bem? De maneira que é grande a nossa visão, a nossa expectativa para o abençoado dia de amanhã, quarta-feira, 57 dias da Santa Unção, sempre na quarta, sexta e domingo, na catedral, na sede, e Deus responderá com virtude e também com muita plenitude. Já são 5h11, estamos falando diretamente do bairro da Barra, Salvador, para todo o Brasil. Este é o Bom Dia Espírito Santo, é o encontro dos vasos, é o congresso Línguas de Fogo, é o Café com Jesus, é o Show da Bênção, é a Universidade da Fé, por que não dizer, é um culto em seu lar. Bom Dia Espírito Santo. Na palavra dele mesmo, o missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, da Bahia para o Brasil, é o Show da Bênção. Brasil! Pega aí agora o copo com água e coloque diante do rádio para que esta água seja ungida, consagrada, santificada, abençoada por Deus. Coloque também aquela caneta que você vai assinar papéis e documentos. Faça isso. Creia, este é o mês do destravamento. Coloque aí também um pouquinho do azeite de oliveira para a santa consagração, a mamadeira da criança, as caixas com medicamentos, fronha do travesseiro, papéis e objetos, documentos, forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo. Olha quem já chegou para estar conosco: Soraya Rodrigues, ICB Bahia, o nosso diretor artístico comercial, o nosso super operador, Aelso Costa Santos, Claudete Aparecida da Silva também já chegou. Sejam todos bem-vindos. Este é o encontro dos vasos. Pessoas ontem ligaram e falaram com a nossa secretária, deixando o seu pedido de oração. Adriana Gomes ligou, Alisson Almeida Pereira também, Álvaro Mateus, Ana e José Fonseca, Anastácio de Almeida Pereira, Audiceia Gomes, Bárbara Leal também ligou, Carlos Alberto Félix, Carmen de Jesus, Centro Pedagógico Deficiente Audiovisual, Denivaldo Nascimento, Dalva Rosiane e Família, Edivaldina Paim, Eliel da Silva Barreto também ligou, Esther Maria, Eurides Lima, Fabrício Costa e Família, Genilson Mascarenhas, Iracema Lima Correia, Isadora de Jesus, Isabel Almeida, Ivan Aguiar, Ivete Pitanga, Ivone Conceição, Joilda Cardoso, Leda Maria Ferreira dos Santos, Maria Caetana, Maria Cecília,
Maria Débora de Jesus, Maria Joana Almeida, Maria Lima, Marina Ribeiro, Marivaldo Miranda, Marlene Miranda, Mauro Souza e várias outras pessoas que ligaram pedindo oração, jejum, porque amanhã é dia de oração, amanhã é dia de jejum, amanhã começa a campanha das campanhas, a corrente das correntes, amanhã é dia da distribuição da folhinha ungida, do santo óleo. Eita, amanhã é amanhã. É um super dia, porque é o começo de uma caminhada de 57 dias, sempre na quarta, na sexta e no domingo. Olha quem chegou, Marta Vidal, Marta Vidal, a paz do Senhor, bom dia a todos os irmãos. Maria Garcia, também já chegou Walter Balbino, Mônica Santos, sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que o Brasil do Iapoque ao Chuí conhece, a Europa, a Ásia, a África e a Oceania também. É um programa nacional e internacional. Bom dia, Espírito Santo. É do bairro da Barra, Salvador, para todos os continentes. E o assunto aqui é um só assunto: Jesus pela manhã, Jesus à tarde, Jesus à noite, Jesus ao deitar, Jesus ao dormir, Jesus ao sentar em volta da mesa, Jesus ao entrar no ônibus, no metrô, no buzu, no navio, no avião, no carro, no Uber, no táxi. Jesus, sempre Jesus, porque ele mesmo falou: sem mim nada podereis fazer. É Jesus sentado à mesa, é Jesus multiplicando pães e peixes, é Jesus na praia, é Jesus no monte, é Jesus na igreja, na sinagoga, no templo, é Jesus no jardim, é Jesus no deserto, é Jesus em viagem caminhando, é Jesus indo ao Egito com seu pai e a sua mãe, como diz a Bíblia: do Egito chamei o meu filho. É Jesus 24 horas. O assunto é Jesus. Espírito Santo. Selma de Jesus está dizendo: a ele a glória. Sim, Selma. Jackson Azevedo já chegou, Dalva Rodrigues, Mônica Santos, Roque Gualberto, sejam todos bem-vindos. Estamos sendo retransmitido pela Voz da Bênção, uma emissora online. Estamos pela cruzeirodabahia.com.br, estamos pela Rádio Cultura da Bahia, estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte, estamos pela ID em Sinai, estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, estamos até no TikTok. Estamos levando ele, porque ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o mais gostoso, o Espírito Santo está colocando asas neste programa, levando nossa imagem e voz a todos os continentes. Europa, Ásia, África, Oceania, muita gente agora em seu fuso horário, nos acompanhando, louvando a Deus, edificando o corpo de Cristo, pessoas fazendo aliança, renovação com Deus. Que Deus continue abençoando este programa, o Bom Dia Espírito Santo, e aqueles que me ajudam a estar aqui, ofertantes e dizimistas,
que tem enviado uma oferta, um voto, um dízimo, um pix, para ajudar a manter a rede internacional. Deus os abençoe. A maior obra de Deus é esta obra, é evangelizar. Construir majestosos templos é importante? É. Mas a evangelização é o que nasceu no coração de Jeová. E ele enviou Jesus, e Jesus falou que veio libertar os cativos. E se você for a Mateus capítulo 10, você vai ver Jesus dando a ordem aos apóstolos irem às ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois a igreja primitiva recebendo a doutrina de Jesus, a mensagem da cura, da libertação, da salvação, do batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, Santa Ceia, e preparando para o arrebatamento ou a ida para encontrar com o Senhor. Então, esta é a missão da igreja. Me ajude a estar aqui como missionário. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Não importa o valor. Se é R$5, R$10, R$50, 100, 1.000, 1 milhão, não importa. Deixa Deus te usar. Se Deus te usar e você der lugar, você receberá 100 vezes mais. Faça como fez Belchior, Baltazar, tá bem? Faça como fizeram os reis magos, Gaspar, Belchior e Baltazar. Entregaram seus presentes ao menino Jesus, ouro, incenso e mirra. E foi com aquele ouro que eles passaram 2 anos no Egito, se mantendo a obra de Deus. Os magos viajaram 400 quilômetros, enfrentando assaltantes e piratas do deserto, só para cumprir um propósito, de ir e oferecer ao menino Jesus ouro, incenso e mirra. Estamos já, hoje é 15, daqui uns dias no mês de dezembro. Dezembro é o mês do aniversário de Jesus. E é verdade, missionário, que dezembro é o aniversário de Jesus? Há 3 datas. Dezembro, há uma data em maio, em março e outra em maio. A mais próxima da realidade e da verdade é 24 de dezembro, sim, 25 de dezembro. É um dia em que nós devemos dar graças a Deus e viver um Natal abençoado e iluminado. Jesus nasceu. Se Jesus estivesse aqui como homem, estaria completando 2022 anos. Ele nasceu no ano 1 da era cristã, aproximadamente, segundo os teólogos. Então, estas datas comemorativas, a mais próxima verdade é 25 de dezembro. Tá bem? Faça como fizeram Gaspar, Belchior e Baltazar. Ofereça um presente ao aniversariante de dezembro. Com amor, com gratidão. Aí veio o diabo e criou o personagem Papai Noel. São Nicolau. Quem foi Nicolau? Um homem bom, que fez alguns carrinhos e bonecos e saiu distribuindo para os meninos da vila de sua região lá no Polo Norte. Tornou uma mitologia, uma idolatria. Mas o aniversário não é de Noel. Não. Não é de Nicolau. Não. É de Jesus, o Filho da Virgem Maria. Jesus, o Filho de Deus. Então presentei a obra dele. Mas missionário, Jesus não come nem bebe, mas a obra dele precisa ser mantida. Entrega seu presente. Eu acho engraçado, rapaz. Agora no Natal todo mundo troca presente. Que beleza, hein? É lindo trocar presentes.
faz parte do nosso amor ao próximo, da nossa gratidão. Mas às vezes todo mundo troca presente, mas o verdadeiro aniversariante fica chupando o dedo. Quer o presente de Jesus, é aniversário de Jesus. Deveria ser um mês, dezembro, todos fossem para a igreja presentear a obra de Deus. Então, seja como Gaspar, Belchior e Baltazar, abra o seu tesouro e ofereça uma dádiva para manter a obra do Senhor na terra. Tá bem? Abra o seu coração, é dando o que recebe, é presenteando que seremos presenteados. Estamos no dia 15 de novembro hoje, para dezembro é uma preparação para este mês que virá em nome de Jesus. Vamos entrar dezembro cantando o Cântico da Vitória. Amanhã começa a grande campanha dos 57 dias, passando pelo altar, recebendo a santa unção. Eita, vai ser tremendo. Pegando a folhinha, amanhã a Mônica já estará colocando em minha página no Facebook a folhinha. Vocês de todo o Brasil poderão acessar a minha página, Daniel de Oliveira, volume 1, volume 2, imprimir a sua folhinha ungida e colocar na sala de sua casa. Mas aqui em Salvador, eu estarei entregando na catedral e na sede. Tá bem, Franciele? Você que entende, Franciele, de celular, de computador, você acessa em minha página, imprime a folhinha e coloca na sala de sua casa a folhinha ungida. Por que, missionário? Porque há 30 anos atrás eu entrei na casa de uma família evangélica que estava havendo morte, separação, destruição, e lá na parede da casa havia uma folhinha, um calendário endemoniado, com ídolos e coisas da pesada. Na hora que eu entrei naquela residência, o Espírito Santo falou comigo: a maldição está nesta casa. E era uma família de evangélicos. Então, o Espírito Santo falou comigo: faça para o meu povo a folhinha ungida. Teve ano que eu mandei fazer 15 mil folhinhas, 10 mil folhinhas, 5 mil, 7 mil. Este ano eu fiz apenas 3 mil para distribuir, começar amanhã na catedral e na sede. Será que vocês entendem o que eu passo? Às vezes você pega uma folhinha em uma farmácia, em uma loja, em uma feira, em um salão de beleza. E às vezes aquela pessoa que mandou fazer tem pacto com a sensualidade maligna, com a idolatria, com a feitiçaria, com o esoterismo, muitos esotéricos. E às vezes tem maldição, às vezes naquele calendário, pelas figuras. Então seja inteligente, abençoa a sala de sua casa, abençoa a sua loja, seu escritório. Você vai entrar em minha página a partir de amanhã no Facebook, acessar a minha página, imprimir a sua folhinha, qualquer parte do Brasil ou do mundo. Tá bem? E na sede, na catedral, começaremos a distribuição amanhã, para que o povo ponha logo na sala e todos que chegarem no Natal já vão ver ali a santa unção derramada. Resposta certa. Já são 5h30. Este é o show da bênção. É o Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Vamos louvar a Deus com Miriam, vamos? Tire aí do meio da sua sala o tapete, os tênis, os sapatos, a sandália havaiana também. Para que você não vire aí o dedinho ou o dedão, vigie, viu? É momento de louvar.
Hoje é terça-feira, feriado. Vamos louvar a Deus, Wanda, Rita, Gênison, que está aí na Europa, na Suíça. Vamos louvar ao Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como Ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto convive Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais por que Faraó e seu povo verão que sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Brincou com Deus, Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou e o povo de Faraó morreu. Brincou com Deus, Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele, seus cavalos, seus cavaleiros. E Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele, seus cavalos, seus cavaleiros. E Miriam cantava e dançava na presença de Deus. E naquele louvor o povo todo cantou. Já são 5h32. É gostoso levantar cantando em um feriado como este, e já nos preparando para dezembro. Vocês podem contribuir com esta obra, este ministério, enviando uma oferta, um voto, um presente para Jesus. Coloque aí, Soraya, o número do Pix, para onde você pode mandar segundo o desejo do seu coração. E quem convence não são as palavras do missionário, é o Espírito Santo de Deus, tá bem? Olha o número do Pix ali, ó. Chave do Pix, Bradesco Daniel de Oliveira, chave 719918622232, tá bem? Porque em nome do Senhor missionário, porque nós temos compromissos a pagar todos os dias, e é mais prático e fácil para mim receber e cumprir os compromissos. Deixa Deus te usar neste mês de novembro, neste mês de dezembro, e presentei o aniversariante do mês, Jesus, o Filho de Deus. 7199186222, tá bem? 5h34. Atenção, povo da grande região do Barbalho, Macaúbas, Nazaré. Atenção, povo da grande região também do Tororó, Luiz Anselmo, a vocês aí da Ladeira dos Bandeirantes, Santa Rita, Santo Agostinho, Vila Laura, Luiz Anselmo, Matatu de Brotas, ao povo da grande e bonita região de Brotas, Pitu, Bondina, Maralina. Preparem para o grande dia de amanhã. Prepare para o grande dia de amanhã.
Amanhã começa a poderosa campanha dos 57 dias, da Santa Unção. Algo sobrenatural, algo revelador. E a entrega amanhã da folhinha ungida, para que todos já garantam a sua e tenha logo de primeira a sua bênção. Tá bem? Em nome de Jesus. Ao povo da Avenida Paralela, ao povo do Leparque, do Alphaville, do Tocaia, Itapuã, ao povo bonito de Mussurunga, Cajazeiras, Itinga, São Cristóvão, Lauro de Freitas, Simões Filho, venham estar conosco. A todo o povo de Pernambués, Cabula, ao povo da grande região da Peruvais, Fazenda Grande, Suburbana, Ribeira, Castelo Branco, 7 de Abril, Pau da Lima, Boca da Mata, ao povo da Estrada Velha do Aeroporto, Mussurunga, minha querida Estrada do Coco, de Itapuã até a Praia do Forte. Amanhã é dia de estar na catedral, na sede, porque amanhã é dia da entrega da folhinha ungida. Amanhã é dia daquela ministração poderosa. Gênesis Souza vai estar conosco nestes dias da grande campanha. Deus abençoe meu amigo pastor Laudeir José. Bom dia, bispo, homem de Deus, que Deus abençoe mais e mais. Amém, Laudeir. Deus abençoe você também em Caruaru, sua bela família e seu ministério. Deus abençoe, pastor amado. Aidil Monteiro também já chegou para estar conosco. Então a convocação para amanhã é muito forte. Quarta-feira, sexta-feira, domingo, sempre quarta, sexta e domingo, estaremos passando diante do altar e recebendo a Santa Unção. E neste ano, Deus não permitiu ungir com essências. Espírito Santo falou comigo, ministra sobre o meu povo a Santa Unção. Venham e vejam o que Deus vai fazer no grande dia de amanhã, na sexta-feira, no domingo, 57 dias. Tá bem? Pelo 4º ou 5º ano consecutivo, estaremos nesta visão poderosa e espiritual. Josefa Santos também já chegou para estar conosco. Sejam todos bem-vindos. Esta obra não é do homem, ela é de Deus. E a obra, quando ela é de Deus, rapaz, ela contagia. Vocês podem entrar a partir de amanhã em minha página, Daniel de Oliveira, volume 1 ou volume 2, imprimir a sua folhinha ungida em uma folha aí de papel ofício ou em uma cartolina e colocar no seu escritório, gabinete, na sala de sua casa, porque tem aí uma visão espiritual. Vamos louvar a Deus, porque a obra é santa. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. É isso aí. O mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém,
5h40, estamos vivendo dias abençoados. Domingo, a nossa sede no bairro da Liberdade estava bonita, a mensagem foi pregada, Apocalipse capítulo 10, quando o anjo do Senhor, o próprio Jesus, que havia aparecido, transfigurado no Monte da Transfiguração, o mesmo Jesus que havia falado com João, evangelista, o homem sem maldade, lá no capítulo 1 de Apocalipse, e depois voltou a falar com ele no capítulo 10, o mesmo anjo que trouxe a revelação a Daniel às margens do rio, se não me engano, Edequel, o mesmo anjo, Jesus, como Deus, que colocou a sua mão e os seus pés sobre a terra e o mar, e mandou João pegar o livrinho, e ele veio e pegou. Ele tinha que pegar, porque ele era o representante da igreja, ele era um homem sem maldade, que colocava a cabeça no peito de Jesus diante dos demais apóstolos. E quando João pegou o livrinho, Jesus falou com ele no capítulo 10, que os segredos de Deus seriam revelados. E falou com ele, pega e coma este livrinho. Por que livrinho, missionário? Não precisa de muita coisa, basta uma palavra, um versículo, um texto, uma revelação da doutrina, que quem é de Deus, ouve a voz de Deus. E a Bíblia diz que João pegou o livrinho, comeu a palavra, o verbo, e na sua boca era doce como mel, mas em seu ventre tornou-se amargo. Por que doce? Porque a palavra de Deus é como doce. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é saborosa. É mesa no deserto. Em nossa boca é mel, cura divina, salvação, prosperidade, libertação. É um maná, é mel. Mas quando chega lá no ventre, torna amarga a palavra. Porque tem que haver renúncia, conversão, arrependimento, confissão, mudança de vida, de caráter, de comportamento. Doce e o efeito é amargo também. A palavra de Deus é assim. Às vezes a gente é salvo com a palavra do mel. Carro novo, casa nova, apartamento novo, família bem, mas lá no ventre mesmo tem que ter arrependimento, conversão, aí é amargo, é duro, é difícil, mas os que são de Deus, nada os separa, nada rejeita, seja vara, seja cajado, seja doce ou seja amargo, tudo que vier de Deus para nós é bênção. Então João comeu o livrinho. Em sua boca era doce, em seu ventre era amargo. Amargo, um remédio de excelência para limpar tudo por dentro, tirando toda sujeira e secreção. Será que vocês entendem o capítulo 10 de Apocalipse? E é para nós, e a Bíblia fala lá no 10 de Apocalipse, que este evangelho teria que ser profetizado, pregado a todas as nações, a todos os povos e também às autoridades, aos reis. Esta foi a mensagem de domingo, Apocalipse capítulo 10. A glória de Deus manifestou poderosamente. Olha quem já chegou para estar conosco: Josefa Santos, José Antônio de Melo, pastor amado, de Minas Gerais, da cidade de Santo Amaro, Deus abençoe.
Em nome de Jesus. Santo Amaro. Não, não é Santo Amaro. Ah, é Santo Antônio do Amparo. Deus abençoe, Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais. De maneira que foi um domingo poderoso. Mas vamos meditar hoje, lembrando que amanhã começa a campanha das campanhas, tá bem? A Santa Unção e a distribuição já da folhinha ungida para você colocar em sua sala e crer no ano 2023, o ano da salvação da família. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Bíblia aberta, o livrinho aberto. Lá no capítulo 10 de Apocalipse fala que o livrinho estava aberto na mão do anjo. E João pegou o livrinho aberto. A Bíblia fechada é um livro comum, mas a Bíblia aberta é Deus falando conosco. Romanos, capítulo de número 8. A partir do versículo de número 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Quais as coisas? O que estava acontecendo com a igreja primitiva? Perseguição, difamação, calúnia, morte, cristãos que eram jogados na arena, colocados em fogueiras, cerrados, assassinados em praça pública, enforcados, crucificados. A igreja primitiva aqui estava selando a história com sangue inocente também. Os verdadeiros cristãos. E Paulo escreve aos irmãos que estavam em Roma, os irmãos que viviam nas catacumbas, nas covas, nos buracos, discriminado pela sociedade, perseguido pelos imperadores, pelas doutrinas culturais e tradicionais. E Paulo escreve à igreja: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eita, que versículo lindo, rapaz, e poderoso. Se Deus é pelo Daniel, quem será contra o Daniel? Se Deus é pela Lília, pela Soraya, quem será contra nós? Se Deus é pelo Robson, pelo Antônio, pelo Fábio, pela Tânia, pela Fátima, quem será contra nós? Ele é o onipotente. Se Deus é com a Rita, é pela Rita, quem será contra a Rita? Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o onipotente. Se Deus é com Gildete, quem será contra Gildete? O demônio, a pombagira, o tranca-rua? Não, não, não. As autoridades, os partidos políticos? Também não. A ONU? Também não. Se Deus é por nós, Lília, quem será contra você, Lília? Contra a sua casa, sua família? Paulo escreve aos irmãos dizendo, viu, Elisete, se Deus é por você, Elisete, quem será contra você? Ninguém. Gildete está dizendo ninguém. Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Roma, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fez uma pergunta. O diabo pensa que é contra nós, mas ele não é, ele sabe que o fim dele é no lago de fogo e enxofre, e o nosso fim é andando nas ruas de ouro com Jesus. Está entendendo, Selma? Se Deus é por você, Selma, quem será contra você? Pode levantar a vizinhança toda,
pode levantar a oposição toda, que você permanece como princesa. A Bíblia está falando, Paulo escreve aos irmãos que estavam em Roma, e a palavra ela é de geração a geração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Antes o entregou para todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus quem nos defende. É o leão da tribo de Judá, é o El Shaddai, é o onipotente, é o guarda de Israel que nos guarda. Não é outro, é ele mesmo. Quem nos condenará? Às vezes as pessoas querem nos condenar. Parentes e amigos, vizinhos e irmãos de igreja querem nos condenar pela inveja, pela língua solta, pelos olhos altivos. Os homens de Belial, os Amons e Faraós e Herodes e Judas querem nos condenar, mas a Bíblia está dizendo, quem nos condenará? Às vezes alguém levanta contra você, aponta o dedo para você. A Bíblia está dizendo, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Olha onde está Jesus. Olha o que Jesus está fazendo, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso pai, ele é o nosso irmão, ele é o nosso amigo, ele intercede por nós. O evangelista João escreveu dizendo, filhinhos, não pequeis, mas se por acaso pecardes, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só nossos, mas de todo mundo. Está entendendo, cotidiana, por onde andou você, filha amada, que nunca mais apareceu no Bom Dia Espírito Santo? Como vai você, sua vida com Deus cotidiana? Aí na França, ou aonde quer que você esteja. Nada pode te separar do amor de Deus. Você sabe disso. Ela responde, sim, meu Pai. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo fazendo uma pergunta aos irmãos que estavam em Roma. E a pergunta é de geração a geração, porque a palavra de Deus é viva, com muitas vertentes. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Também não. A perseguição? Também não. A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Estou bem, obrigado, meu Pai. Estou a trabalhar. Que bom, filha. Deus abençoe as suas mãos, que plantam, e as mesmas que semeiam, trabalho espiritual ou cotidiano. Deus te abençoe, viu?
Então a pergunta é essa: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não. Quem é de Deus é rocha, rapaz. A perseguição pode vir, a tribulação pode vir, que ele continue mais firme com Jesus. É mais seguro na presença de Deus. Angústia é um sentimento de perca, de morte, sepultura aberta. Mas a angústia também não nos separa. Isso passa. Isso dura poucas horas, poucos dias, talvez meses. Mas ele é fiel. E ele tira de nós angústias. Elisete está dizendo: somos rocha. Sim, Elisete. Rocha de fogo, viu? Tem pessoas que é aquela rocha, pedra que desfaz até com um tapa e a pedra desmancha. Lá em Minas tem uma pedra que chama pedra de sabão. É uma pedra bem fraca, que Aleijadinho fazia suas esculturas. É uma pedra que corta até com o cabo de uma colher. Mas a rocha, o granito vermelho, a pedra de fogo, se bater nela, sai faísca. Eita! Então temos que ser esta rocha inabalável, impenetrável, em qualquer situação ou em qualquer tempo. A tribulação, a angústia, a perseguição. Perseguido nós somos sempre. Ou a fome. Perdeu um emprego. Só está bem com Jesus quando a geladeira está lotada. A fome. Os irmãos aqui passavam meses sem comer. Os irmãos aqui estavam esqueléticos e se reuniam nas catacumbas para louvar ao Deus do maná, do ouro e da prata. Eita, povo de fé! Eita, povo de fé! A fé traz à existência o que não existe. A fome ou a nudez. Eles não tinham roupa, eles não tinham onde tecer ou comprar ou negociar, porque eram discriminados pelos imperadores. Os cristãos eram tratados como lixo, como ratos, mas eles não negavam a fé. A nudez, a fome, o perigo. Eles sabiam que por onde eles andavam havia um perigo. Ou a espada. Porque espada, eles eram degolados. Eles eram perfurados. Eles eram assassinados. Um via o outro irmão sendo morto. Os imperadores diziam que estava dando exemplo para os outros, para deixar o cristianismo. Mas quanto mais matavam cristãos, mais firmes e resistentes eles ficavam na sua doutrina e na sua fé. Está entendendo, Dulcimar Teixeira, Jane Silva, Antoniette Nogueira? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, Cotidiana. Nada, Eliane Brito. Como está escrito, versículo de número 36. Por amor de ti. Olha este versículo. Atenção, Bahia, atenção, Brasil. Atenção, Europa, Ásia, África. Para este versículo. Por amor de ti. Amor do Evangelho. Pela obra de Deus.
Somos entregues à morte todo dia. Olha como a igreja sofria perseguição todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, amarrados, algemados, colocados seus pés e mãos no tronco, escravizados, maltratados. Somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Aí veja o versículo 37. Aleluia. Tome-lhe, diabo, porque a igreja é rocha, a igreja é vitoriosa. Denildo Oliveira Queiroz. A igreja é firme. A igreja não é do homem, a igreja é de Jesus. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. A igreja pode ser caluniada nas redes sociais. A igreja pode ser perseguida pelos partidos políticos de esquerda ou de direita. A igreja pode ser perseguida pela Europa, Ásia, África, não importa. A igreja é de Jesus. Ela custou o sangue dele e ninguém pode anular o efeito do sangue de Jesus. Um preço alto. A igreja não é dos líderes evangélicos. Eles estão ali por um tempo. É de Jesus. Jesus mesmo falou, e as portas do inferno, porque o inferno tem muitas portas, não prevalecerá contra a minha igreja, como diz o pastor Palarone, a minha eclésia. Eita! Olha este versículo. Mas em todas estas coisas, versículo 37, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Na morte somos vencedores, na calúnia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada. Eu sou vencedor. Eu sei. Atenção, porque eu sei como irá acabar esta história. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quer seja a batalha diante de autoridades, quer seja a batalha entre irmãos, quer seja a batalha em congregação, quer seja a batalha em nações, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Mas missionário, eu não tenho vencido. Você pensa que não. Mas você, Lenice, Josélia, Jackson, Genison, Daniel, nós somos vencedores. Por quê? Porque a eternidade nos pertence. A cidade de ouro é nossa. Somos cidadãos dos céus. Então nós somos vencedores ontem, hoje e amanhã. É isso que o diabo não entende. É isso que o diabo se endemônia. O capeta se encapeta, porque ele já foi condenado, mas nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Porque, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aquele que nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque estou certo, Paulo estava dizendo, eu estou certo. Paulo estava escrevendo,
eu estou certo, eu não estou errado, eu estou certo. Esta certeza nós temos que ter, pastor José Antônio, Jackson, Jucimar, eu estou certo a quem eu sirvo, a quem eu cultuo, a quem eu entrego a parte que pertence. Eu estou certo que o meu louvor está subindo e é perfeito. Eu estou certo da minha eterna morada com o Senhor. Eu estou certo que nem a altura. Eu estou certo, versículo 38, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as autoridades, nem o presente e nem o futuro por vir, nem a altura e nem a profundidade. Eu posso estar em posição alta ou baixa, eu posso comer filé ou picanha, ou posso não comer nada, só um ovo frito, que é tão gostoso. Nem a altura e nem a profundidade, nu o vestido, calçado ou descalço, andando de ônibus, de buzu ou de carro ou a pé, eu estou certo que nem a altura e nem a profundidade, frequentando uma igreja chique ou frequentando uma igreja debaixo de uma árvore, como eu já frequentei tanto, nem a altura e nem a profundidade. Posso estar numa posição social alta, ou posso estar em casa só na solidão. Nem a altura e nem a profundidade, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Nenhuma outra criatura, Denildo, Erivonaldo, nada pode nos separar. Nada que foi criado pelo homem ou criado por Deus pode nos separar. Nem avião, nem carro, nem ônibus, nem andando a pé, calçado ou descalço, com tênis ou com sandália havaiana, sem roupa ou com roupa, dormindo na esteira, no papelão, na palha de banana ou num colchão de luxo. Nem a altura e nem a profundidade. A igreja de Roma estava vivendo nas catacumbas, nas cavernas, nos buracos. A igreja era morta todos os dias. Os imperadores davam banho de betume e colocavam os cristãos amarrados nas estacas e colocava fogo e os chamava de tocha humana, e eram mesmo. Eram perseguidos e torturados, cerrados e esfolados, amarrados nas caudas de animais e arrastados pelas ruas. Mas não negaram a fé, não negaram Jesus e foram fiéis até a morte. É isto que agrada a Deus, é foco, é fé, é garra, é determinação. Hoje a gente está rodeado de cristãos e evangélicos fracos, que se vende, que esquece os princípios, a doutrina, e negocia com o Estado, com o mundo, faz coisas que até o diabo duvida. A igreja primitiva foi vencedora.
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode impedir a sua vida com Deus, Rita, Maria Luísa, Maria Lúcia, Moraes Queiroz, Tânia Lourenço. Nada pode te separar. Nada pode te afastar. Nem o perigo, nem a espada, nem a perseguição e nem a fome, nem a nudez, nem a calúnia e nem a difamação, nem a zombaria e nem o escárnio. Isso vem, mas não pode nos atingir, porque temos que ser rocha de fogo. As flechas e dardos, vem, tem que vir. Faz parte do trabalhar de Deus com a madeira. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Você vai vencer, Marta. Você vai vencer, Tânia. Nós venceremos aqui e na eternidade. Sempre. Sempre venceremos. Porque Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E como Ele foi e como Ele é, nós seremos. Nós não podemos ser melhor do que Ele. Nós não podemos ser melhor do que os nossos pais na fé. Fique firme com Jesus. Está entendendo, Rita? Nada pode nos separar, Elisete. Tânia, firme com Jesus. Não importa quem esteja governando, cidade, estado, nação, não importa. Não importa quem está na administração pública, não. O importante é a sua vida com Deus. Muita gente com medo. Muitos pastores com medo, querendo ser deputados e autoridades, mas estão com medo das perseguições. Não. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, viu, Assentique? Mas nós não somos daqui. Nós pertencemos a um outro reino, a uma outra ordem, reino dos céus. Esta tem que ser a nossa fé e certeza de que nada pode nos tirar do foco, do prumo, da faixa, da embarcação celestial. Nada tirou Elias do carro de fogo. Jezabel não tirou. Acabe não tirou. Os profetas de Baal, 850, não tiraram. 450 e mais 400 de Assé. Nada tirou Elias do carro de fogo. Nada tirou Davi do foco em defender Israel. Nada tirou Jesus do propósito que ele veio realizar. Ele mesmo disse: está consumado, a obra que eu vim fazer, eu dei conta de fazer. Nada tirou o foco do evangelista João, que aos 96 anos estava escrevendo Apocalipse. Nada tirou o foco de Paulo, aos 72 anos, dizendo: combati um bom combate, acabei a minha carreira, tudo isto foi um bom combate e guardei a minha fé. Nada tirou os profetas do seu foco, nem a altura, nem a profundidade, nem a riqueza. E hoje a gente vê pastores negociando com o Estado, pastores querendo ser autoridade constituída, troca o título de pastor porque já é eleito para uma outra eleição, é porque querem outros status
não querem ser verdadeiros servos de Deus, têm medo da perseguição, têm medo da cadeia, têm medo disso, medo daquilo, querem juntar a Baal para se livrar das ações de Baal. Aí o povo de Deus é diferente. Nada pode nos separar. Outros querem ser doutor para se livrar das astutas ciladas, mas não vai se livrar. A igreja primitiva nas catacumbas não tinha comida, não tinha roupa, não tinha sapatos, não tinha transporte. Eita! Mas tinha o que abalou o mundo: fidelidade ao chamado e à obra de Deus. Leiam hoje Romanos capítulo de número 8. Medite. Medite. Os crentes de hoje são rasteiros à sua fé. Gramas, são gramas. Sabe o que é grama? É uma erva sobre a terra. Nós não podemos ser gramas, capins. Nós temos que ser palmeira, profundidade. Lá nas fontes de água, sugando a água para crescer mais e ser mais florescentes. O crente tem que ser palmeira. Para ele produzir, e a hora da tempestade ele curva, mas ele permanece de pé depois que a tempestade passa. Raidalva Rosa. Antônio Marcos, palmeira Antônio Marcos. Não é capim, não é grama, não, Antônio Marcos. Não é na flor da terra para aparecer, não. É raízes. Lá nos lençóis de água, para beber da água da vida. Aí na hora da tempestade curva, mas depois que o vento e a tempestade e o furacão passa, ela volta, viu? Romilson Borges. A beleza de palmeira. Os cristãos que fazem aliança com o diabo, com Jezabel, com Acabe. Os cristãos que fazem aliança com Barrabás, com Amon, o pai do aborto, ou com Moabe, colocava pedra no caminho de Israel, pedras. Faz aliança com Ananias e Safira, misericórdia, com Herodes. Faz aliança com Faraó. Faz aliança com Balaque, Balaão. Está entendendo, Paulo Henrique? A igreja fraca, a igreja forte, ela já tem aliança com o sangue de Jesus e é fiel até a morte. Por isso que Deus me colocou aqui, para lhe passar uma palavra de ânimo e de fé. Diante de nós, sempre eu falo isso, há um vale de sombra de morte, a sombra da morte nos aterrorizando. Há um vale de ossos secos, há um ermo. Mas Deus te chamou para ser profeta em tempos difíceis. Não seja palha, nem capim, nem grama. Seja palmeira. Seja oliveira, pode ser torta, mas tem azeite. Seja cássia, pode ser torta, mas tem essência.
seja uma sarça digna de receber o fogo do Espírito. A igreja primitiva me dá uma aula, rapaz. A igreja primitiva fala comigo. Porque eram homens e mulheres de uma fé sobrenatural. Tanta gente fala do sobrenatural, não é? Mas o sobrenatural é isso. É resistir todo o mal e dizer: eu sou de Jesus. Está entendendo, Helenir? Romilson, Antônio Marcos, por isso que eu digo para vocês, me ajude a estar aqui, tá bem? Manda uma oferta, um voto, um pix, para nos ajudar nesta rede internacional de pregação, através do Show da Bênção, do Bom Dia Espírito Santo, que aqui nós apresentamos. 6h21, coloca aí agora o copo com água. Creio sim, não são sobre as águas. Faço o que eu creio, não sou hipócrita. Coloca aí a caneta que você vai assinar papéis e destravamentos. Um pouquinho do azeite de oliveira. Papéis e documentos, carteiras e processos e receita médica. Vamos falar com Deus, Brasil. Desperta, Brasil, Brasil. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Coloca asas neste programa, ó Espírito de Deus, para que alcance centenas de pessoas que estão fracas e precisa fortalecer pelo exemplo dos nossos irmãos da igreja primitiva. Eu oro e abençoo este dia 15 de novembro, aonde nós estamos sabendo que haverá passeatas em todo o nosso país. Cubra o Brasil com seu sangue, Jesus. Lava-nos e proteja a tua igreja. E fortaleça teus verdadeiros servos, porque nem a altura e nem a profundidade pode nos tirar do foco. Eu abençoo este dia 15 e abençoo o dia 16, amanhã. Amanhã nós abençoamos o amanhã, porque amanhã é dia de entregar a folhinha ungida. Amanhã é dia de receber a santa unção dos 57 dias, na quarta, sexta e domingo na catedral e nas sedes. A igreja será pequena para comportar o povo nestes dias. Pai, abençoa-nos no dia de amanhã. Na sexta-feira, no domingo, nós entregamos em suas mãos. Nós entregamos em suas mãos o dia de amanhã, do dia 16 de novembro a 16 de janeiro. Que este fim de ano para nós seja iluminado e abençoado por Deus. Eu oro por todos, que a mão do Senhor toque na vida de cada irmão, de cada amigo, de cada ouvinte, católico, espírita ou evangélico. Aqueles que nos acompanham no Brasil, na Europa, muita gente. Na África,
na Ásia, na Oceania, lá na Itália, em Toscana, em Calábria, em Roma, aqueles que nos ouvem na América do Norte pela rádio A Voz da Bênção, aonde estiver chegando a minha voz, chegue a bênção do Senhor pela misericórdia. Eu abençoo os dizimistas e ofertantes que me ajudam a estar aqui. Entende a obra e fazem a obra e crê na obra de Deus como eu creio. Pai, abençoa o teu povo. Esta pessoa que está com a mão na cabeça, que esta enxaqueca, dor na cabeça, tumor na cabeça, pressão alta, pressão baixa, reumatismo, angina, infarto, todo mal seja repreendido, infecção, febre, coronavírus, o efeito da anestesia, o efeito de qualquer medicamento, que a mão de Deus toque agora. Todo efeito negativo de vacina, que provoca infarto e tantas outras enfermidades, seja repreendido também. Falta de ar, úlcera, gastrite, esofagite, que este povo receba a bênção da cura, da libertação, dos espíritos da sombra da morte, os terrores noturnos, todo e qualquer demônio que perturba esta vida que me ouve, esta casa, esta família, esta pessoa que está internada na UTI, na CTI, que a mão de Deus os alcance. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus os abençoe. Compartilhe este programa. Faça isso pela obra do Senhor. Tá bem? Deus aqui nesta terra anda através dos nossos pés, fala através dos nossos lábios. Envie uma oferta, um voto, um pix, para ajudar a manter esta rede. Deus abençoe Neuma, Elenir, Aidalva. Deus abençoe, povo de Deus. São 6h28. Um abraço, Maeli. Chegou agora no fim, não é, Maeli? Estava dormindo aí, frio em São Paulo. Deus te abençoe. Deus te abençoe, bispo. Josefa, juízo, viu, Josefa?